O retângulo possui lados paralelos de mesma medida, porém possui dois lados maiores, que são esses dois lados aqui, e dois lados menores, que são esses dois lados aqui. Os lados que se tocam ou se conectam formam um ângulo de 90 graus. Então, esses lados aqui que se tocam, este lado aqui e este lado, formam um ângulo de 90 graus. Em cada cantinho desse aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, esta é a definição de retângulo. Lados paralelos de mesma dimensão, que são esses dois que estão com dois riscos aqui. Lados paralelos maiores, né? Que são esses dois aqui. E os cantos, que a gente chama de vértice. Em matemática a gente chama os cantos de vértice, formam um ângulo de 90 graus. O retângulo, a gente considera ele, a base, o lado maior, o lado que toca um solo fictício. Imagine que aqui é um solo fictício, né? Então, o retângulo forma o lado maior, a gente chama de base, e o lado menor a gente chama de altura. Bem, aqui está a base e aqui está a altura. Então temos o seguinte: a área do retângulo se calcula da seguinte forma. A área do retângulo, que é essa região delimitada pelos lados, é isso? Toda essa região interna aqui a gente mede através da área, cuja fórmula é base vezes altura. A base e a altura devem estar na mesma unidade de medida. Como assim, professor? Bem, se você está medindo a altura de um retângulo, por exemplo, 3 centímetros, a base, né? A base, que é este lado aqui, a gente tem que medir em centímetros também. Imagine que meça 5, então serão 5 centímetros. Se tiver em metro ou em outra unidade, nós temos que converter. Deixar todas as unidades das dimensões das figuras planas, temos que deixar sempre com a mesma unidade de medida. Para que a unidade de medida da área seja dada ao quadrado, ou seja, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, depende da medida, da unidade de medida. Bem, a unidade base, ou seja, centímetro, metro ou quilômetro, vai determinar a unidade de medida da área da superfície. Por exemplo, o retângulo anterior mede 12 centímetros quadrados, pois os lados estão medidos em centímetro. Voltando ao problema do campo de futebol, né? Temos que a escola, deixe-me apagar aqui, voltando ao problema do campo de futebol que a escola quer reformar, a escola disse o seguinte, que deixa eu ajustar aqui, pronto. O lado maior mede 100 metros, e o lado menor
mede 66 metros. Bem, conforme o que a gente acabou de verificar aqui, a área desse campo de futebol mede então base vezes altura, não é isso? Quem é a base? A base é 100 metros, o lado maior. Então, substituímos o B por 100 e a altura é o lado vertical, que é o lado menor, mede 66. Substituindo o H aqui, então temos que 100 vezes 66 dá 6.600. 6.600 o quê? Qual a unidade de medida? Bem, a unidade de medida utiliza sempre a unidade de medida padrão, base, que a gente mediu as dimensões simples do retângulo, a figura plana. Nesse caso, os lados foram medidos em 100 metros e 66 metros. A unidade de medida base que eles estão utilizando para indicar as dimensões do retângulo é o metro. Então, neste caso, a área do retângulo vai ser dada em metro quadrado. Então, são 6.600 metros quadrados. Qual a importância de calcular a área? Imagine que a escola vá comprar de uma loja, um fornecedor, placas de grama sintética ou natural, e cada placa meça 1 metro, 1 metro quadrado. Então, a plaquinha ali de grama mede 1 metro quadrado. Bem, quantas placas eu preciso para recuperar todo o campo de futebol? Imaginando que nós temos que substituir todo o campo de futebol. Nesse caso, seriam 6.600, a quantidade necessária de placas de grama seria a área sobre, a área do campo sobre a área da placa de grama. 6.600 metros quadrados dividido por 1 metro quadrado, que é a área de cada plaquinha. Metro quadrado por metro quadrado, dividindo, vai dar 1. E 6.600 dividido por 1, 6.600. Então, nós temos aqui que a área do campo, que a quantidade de placas de grama, serão 6.600 placas de grama de 1 metro quadrado cada placa. Vamos imaginar o seguinte também. Que a escola tem um orçamento de 5.000 reais. A escola só possui em caixa, não é isso? Bora imaginar aqui uma situação. A escola possui em caixa somente R$ 5.000. Será que a escola vai ter condições de substituir todas as placas de grama do campo de futebol? Quanto que a escola vai poder substituir? Quantas placas que a escola vai poder substituir? Bem, vamos imaginar que o preço
de cada plaquinha de grama dessa seja cada placa custa R$10. Quantas placas a escola substituirá? Vamos ver? Bem, se a escola possui R$5.000, dividindo R$5.000 por R$10, teremos 10, né? 500 placas de grama substituídas. Ora, professor, sim, nós vamos substituir 500 placas de grama. Mas quanto isso equivale em área, né? Quanto equivale em área com relação ao que será substituído, ao total, né? Bora fazer um cálculo aqui. A escola só tem dinheiro, né, que é R$5.000, para substituir 500 placas de grama. Cada placa de grama mede 1 metro quadrado. Se multiplicarmos 500 placas vezes 1 metro quadrado, nós temos que a escola só vai conseguir substituir 500 metros quadrados. 500 metros quadrados de placa. Então, quanto que vai ficar com a grama antiga, né? Com a grama antiga ficaria 6.600 metros quadrados, é o total do campo, menos 500 metros quadrados. Então, a escola não substituiria 6.100 metros quadrados. Observemos que, para fazer subtração de unidades de medida, tem que estar na mesma unidade de medida. Aqui está. Todos estão em metro quadrado. Se alguma unidade dessa fosse diferente da outra, teríamos que converter primeiro, para depois efetuar a operação de subtração ou soma. Então, para subtrair, para realizar operações com unidades de medida, soma, subtração, e outras, né? Todas as medidas devem estar, todas as medidas devem estar com a mesma medida, com a mesma unidade de medida.
com a mesma unidade de medida. Ponto. Bem, vimos retângulo, né? Uma introdução com relação a retângulo, o que é retângulo, como se calcula a sua área. Agora a gente vai para a próxima etapa. Deixe-me excluir aqui para liberar espaço, para a gente poder trabalhar de forma mais confortável. Bem, vamos lá. Tem uns exercíciozinhos aqui também para a gente fazer uma fixação, né? Vamos lá. Vamos pegar esse retângulo aqui. Deixa eu ver. Este retângulo aqui. Vamos calcular sua área. A área deste retângulo. Ó, nós temos que sua altura vale 3 metros, sua base vale 5,1 metros. Qual a área deste retângulo? A área do retângulo, como vimos, é base vezes altura. Primeira coisa que temos que observar é identificar quem é base e quem é altura. Posteriormente, se a unidade de medida é a mesma, observemos que ambas estão em metro. Agora a gente pode substituir os valores e realizar os cálculos. Quem é a base? A base mede 5,1 metro. Vamos colocar com a unidade de medida, para você entender como funciona, o porquê que vai para metro quadrado e não fica em metro. Por que o comprimento a gente mede em metro? Por que a área a gente mede em metro quadrado, com a dimensão elevada ao quadrado? Então, nós temos que a base mede 5,1 metro, então vezes, repetimos o sinal, a altura mede 3 metros. Então, vamos substituir aqui, 3 metros. Ora, vamos fazer o produto dos números primeiro, depois a gente faz o produto das unidades de medida. 5,1 vezes 3, vamos lá. 5,1 vezes 3, 3 vezes 1 é 3, repete a vírgula, 3 vezes 5, 15. Então, 15 vezes 3, com a unidade de medida de área, é sempre elevado ao quadrado. Por quê? A unidade a gente repete, mas lembremos de potenciação que mesma base, por exemplo aqui, 2 vezes 2 é igual a, repete a base e soma os expoentes. Então, os expoentes a gente soma, então fica 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 vezes 3. 3 vezes 3, lembremos que quando não tem expoente é 1. Então, aqui está 1. Repete a base e soma os expoentes. Desta forma, 1 mais 1, 2. 3 elevado ao quadrado, 9. Mesma coisa, a mesma coisa com qualquer outro símbolo. Imaginemos x. X vezes x. Repete o x. Expoente está aqui, é 1. Soma os expoentes. X elevado ao quadrado. Se fosse t. T vezes t. T tem 1 como expoente aqui. T repete, que é a mesma base. E os expoentes a gente soma. 1 mais 1,
2. Então, t ao quadrado. Por isso que o metro, que é a unidade de medida de área, é sempre elevado ao quadrado, que representa as duas dimensões envolvidas na operação do cálculo de área daquela figura plana. Então, temos aqui que a área deste retângulo aqui, é 15,3 metros quadrados. Vamos agora calcular o retângulo, este retângulo. Esse retângulo é interessante que envolve conhecimentos prévios com relação ao Teorema de Pitágoras. Vamos verificar aqui que é importante esse conhecimento pleno sobre a geometria e as suas relações entre as figuras geométricas e as relações existentes dentro de cada figura geométrica, né? Observemos que o retângulo, deixa eu trocar a canetinha aqui, a informação que ele dá é a seguinte: que o retângulo tem uma diagonal que mede 17 metros e uma altura, ou seja, esse retângulo tem uma altura que mede 8 metros. Mas quanto mede, chamar de x aqui, quanto mede a base do retângulo? Aí nós temos que recorrer a conhecimentos anteriores com relação ao Teorema de Pitágoras. Lembremos da definição de retângulo, de que os vértices formam ângulos de 90 graus. Essa informação, nesse momento, é extremamente importante para que se possa aplicar o Teorema de Pitágoras nesta solução da área do retângulo, cuja informação que ele deu é a medida de um lado e a medida da diagonal interior do retângulo. Então, vamos lá agora verificar, vamos realizar os cálculos para a gente entender como encontrar a área deste retângulo. Lembremos do triângulo do Teorema de Pitágoras, de que um triângulo retângulo qualquer, cujo lado a gente chama de A, a gente chama um lado de A, e o outro lado de B, e este lado aqui a gente chama de hipotenusa. Então, o Teorema de Pitágoras diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Cada lado é chamado de catetos. Então, nós temos cateto A, cateto B e a hipotenusa. Bem, com isso, para acharmos a hipotenusa, nós basta extrair a raiz quadrada da soma dos quadrados dos outros dois lados. Bem, como que vamos aplicar aqui? Nós temos esse triângulo aqui, vamos pegar metade do retângulo, então metade do retângulo está aqui. Temos este lado, que mede 17 metros, este lado que mede 8 metros, e este lado que a gente não sabe quanto mede. Lembremos que este lado é igual a este lado. Este lado é igual a este lado. Vou botar 2 aqui para diferenciar. Então, temos que
aplicando o teorema de Pitágoras aqui, temos que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Neste caso, quem é c? C é 17. Nós sabemos quem é c. Vamos chamar o lado que vale 8 de b. Então, o lado que vale 8 de a, que é 8 ao quadrado. E o lado que a gente não conhece, vamos substituir no b, que é x ao quadrado. Agora vamos isolar a variável desconhecida, o valor desconhecido, vamos deixar somente de um lado da igualdade e vamos passar o 8 ao quadrado para o outro lado. Como ele está somando aqui com x, a gente vai passar para o outro lado, subtraindo. Então fica 17 menos 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 17 ao quadrado, 17 ao quadrado. Então, 17 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Vamos fazer uma continha rápida aqui. 17 ao quadrado é 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 vezes 1, 7 com 4, 11. 1 vezes 17 é 17. Então, 289. Então, apagar aqui. 17 ao quadrado, 289, menos 8 ao quadrado é 64. Vamos trazer para cá, para continuarmos aqui. Então, x ao quadrado é 289 menos 64. Este resultado aqui dá 225. 225. Então, x ao quadrado é 225. Então, vamos extrair a raiz quadrada dos dois lados e fica desta forma aqui. Pronto. Quanto é raiz quadrada de 225? Raiz quadrada de 225 acredito que seja 25, mas vamos testar aqui. 25 vezes 25. Não, acho que é 15. 15 vezes 15. Então, 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. 1 vezes 15 é 15. 5, 2, 2. Pronto, é isso mesmo. Então, raiz quadrada de 225 é 15. Temos que o lado do retângulo mede x igual a 15. Agora, isso tudo foi só para descobrirmos quanto mede um dos lados do retângulo. Agora, vamos para a parte mais fácil. Foi mais trabalhoso descobrir o lado do retângulo do que descobrirmos a área do retângulo, tá? Vamos ver que será muito mais fácil em posse dos dados que já temos, visto que a operação de cálculo de área de um retângulo é muito simples. Então, a área do retângulo, base vezes altura. Bem, quem é a base? A base é justamente o lado que a gente acabou de descobrir, o x. Então, a base é 15. 15 o quê? Metros. Não podemos esquecer que nós estamos trabalhando com metros, as unidades de medida estão em metros. Então, se aqui a operação toda do teorema de Pitágoras foi em cima de 17 metros e de 8 metros, o resultado de x também vai estar em metros. Tá? Então, 15 metros, a base vale 15 metros. E a altura
foi dada na questão, aqui está, a altura mede 8 metros. 15 vezes 8, vamos fazer essa continha aqui do lado, para não atropelar os passos. 15 vezes 8, 8 vezes 5, 40, 0 vai 4, 8 vezes 1 é 8, com 4, 12. Então, nós temos que a área deste retângulo aqui mede 120 metros o quê? Quadrado. Então, temos que a área deste retângulo aqui mede 120 metros quadrados. Ótimo, muito ótimo. Bem, agora a gente vai partir para... Vamos aliviar um pouco do espaço aqui. Primeiramente, para podermos agora entrar em uma figura muito conhecida nossa, que é o quadrado. Deixa-me excluir aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo. Deixe-me também fazer uma consulta aqui nas minhas anotações, né? Vamos lá. Área do quadrado. Vamos falar um pouco sobre o quadrado. O que é o quadrado? O quadrado, algumas pessoas têm dificuldade de entender a diferença entre quadrado e retângulo. O retângulo, ele possui... lados paralelos. Os lados paralelos iguais, mas os outros dois lados paralelos são iguais, mas são maiores do que os outros dois primeiros lados. Já o quadrado é uma figura plana cujos lados são todos iguais, ou seja, os lados têm as mesmas medidas. Então, por exemplo, normalmente a gente chama de L, o lado do quadrado. O lado de figuras que tem o mesmo lado, que tem a mesma unidade de medida, que tem a mesma medida, a gente normalmente chama o valor daquela medida de L. É uma convenção matemática. Então, então, o quadrado é uma figura plana cujos lados, né, formam quatro vértices, e todos esses vértices são ângulos de 90 graus. Formam um ângulo de 90 graus. E cada lado tem a mesma medida. Agora vamos ver a relação da fórmula do cálculo de área do quadrado, que é muito simples também, mas aí a gente pode incrementar algumas questões com alguns conhecimentos prévios, para que a gente possa revisitar esses outros conhecimentos, como a gente acabou de fazer com a diagonal do retângulo, que precisamos utilizar o teorema de Pitágoras. Vamos pegar umas questões aqui embaixo, né? E verificar aqui. Bora lá. A área do quadrado é L ao quadrado. É semelhante à área, ao cálculo da área do retângulo. A área do retângulo, chama de R, a área de R, é base vezes altura. Aqui a mesma coisa. A área do quadrado, chama A de Q, é um lado base vezes altura, ou seja, L vezes L. Como é a mesma medida, então L vezes L, L é o quadrado. A gente já convenciona
dizer que a área do quadrado é L ao quadrado. Pronto. Vamos pegar umas questões que a gente visualiza melhor essas questões. Por exemplo, quando vamos determinar a área desses diversos quadrados aqui e retângulos, né? Bora lá para a gente revisitar alguns conceitos. Quando se dá os dados de uma questão, vamos calcular a área do quadrado de lado 3 centímetros. Ora, mas ele só deu o lado, né? Bora supor, nesse caso aqui, o professor está querendo que calcule a área deste quadrado, cujo lado é 4,2 metros. Mas ele só deu um lado. Justamente, ele só deu um lado porque a definição de quadrado é que todos os 4 lados têm a mesma medida. Se possui a mesma medida, então todos medem L. Neste caso, deste quadrado aqui da questão, todos os lados medem 4,2 metros. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. 4,2 e 4,2. Ora, qual é a área, então, deste quadrado, cujo lado mede 4,2? Bem, a área do quadrado é L ao quadrado, o lado mede 4,2, então 4,2 ao quadrado. Vamos revisitar a operação de multiplicação de decimais com vírgula e uma casa decimal. Vamos lá, 4,2 vezes 4,2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Vamos colocar a vírgula só no final. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Nós temos 2 algarismos após as vírgulas. Se temos 2, então no resultado final vamos correr 2 casas decimais e depois colocar a vírgula. Vamos lá. 4 mais 0, 4. 8 mais 8, 16. 6 mais 0, 6. E 1 mais 0, 1. Então, temos 2 casas decimais, 2 algarismos após as vírgulas. Então, vamos correr a vírgula imaginária está aqui, lembrando que todo número tem um vírgula 000, infinitos zeros. Então, como está aqui, então vai correr 2 casas decimais. Então, o resultado da área é 16,64. 16,64 metros quadrados, porque a unidade de medida dada na questão foi 4,2 metros. Se foi 4,2 metros, a área resultante é em metro quadrado. Neste caso, nós temos aqui que a área deste quadrado da questão é 16,64 metros quadrados. Me perdoe, pessoal, é 17, porque 4 mais 0, 4, 8 mais 8, 16, 6 vai 1, imaginário aqui em cima, 6 mais 1, 7. Então, neste caso, é 17 metros, 17,64 metros quadrados. Desculpe a falta de atenção. Vamos para o próximo exemplo. É isso? Vamos lá. Vamos apagar aqui para a gente liberar esse espacinho aqui para fazermos os nossos cálculos. Aqui também. Vamos lá. Um exemplo semelhante ao retângulo anterior. Deixe-me ver se tem outro quadrado aqui com algum outro conceito envolvido. Se tiver, a gente vai aplicar. Não, tem esse aqui que é semelhante ao...
Mas é interessante, porque ele só dá o valor da diagonal. É interessante esse aqui. É semelhante de retângulo, também é interessante de retângulo, mas esse tem um pouco mais de interesse porque ele só dá uma medida, que é o comprimento da diagonal. Observe aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos lá. Ele diz que o quadrado, então se é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então um quadrado, né, mede sua diagonal, mede 8 metros. Ó, se está em metros, quer dizer que o nosso resultado tem que estar em metro, os lados tem que medir em metro e a nossa área tem que medir em metro quadrado. Vamos lá. Lembremos que cada vértice também forma um ângulo de 90 graus. Todos os vértices. Como nós temos aqui, ó, todos os lados têm a mesma medida, como eu falei, a gente chama sempre de L. Sempre que uma figura plana tem os lados com as mesmas medidas, a gente sempre vai dizer que aquele lado mede L. Quando mede medidas diferentes, aí a gente vai dando letras diferentes. Mas quando todos têm a mesma medida, a gente chama de L, que quer dizer todos medem L. Todos têm a mesma medida. Ora, vamos pegar esse triângulo aqui inferior para a gente trabalhar com ele. Bem, aqui está o triângulo inferior. A questão nos deu que o lado mede, a diagonal mede 8 metros, esse lado mede indefinido. A gente não sabe, mas sabe que são iguais, porque é um quadrado. Então, podemos aplicar também o Teorema de Pitágoras. O que é que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa, que é esse lado maior, que mede 8 metros, ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Vamos traduzir? Então, bora lá. Ele está falando o seguinte: 8 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Aqui nós vamos revisitar uma propriedade algébrica de soma de números com a mesma potência. Se o número, com a mesma potência não, com a mesma base. Então, se o número tem um expoente e sua base é a mesma, a gente pode somar, tem o mesmo expoente e a mesma base, nós podemos somar esses dois números. Então aqui, L ao quadrado mais L ao quadrado, nós temos 2 L's ao quadrado. Quantos L's nós temos aqui nesse quadrado? Temos um L, outro L, outro L, outro L. Quantos L's nós temos? 4 L's. Ó, temos 4 L's. Por que somamos 4 L's? Porque a gente soma iguais. Iguais a gente pode somar. Nesse caso aqui, ó, L ao quadrado é igual a L ao quadrado. Poderia ser 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado também é 9. Então, posso somar 9 mais 9, 18. Enfim. Então, a gente pode somar aqui. Então, 8 ao quadrado é igual a 64. E L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Lembrando que a potência a gente não altera. E só pode somar se tiver a mesma potência. Observe que a potência é igual. É o quadrado. E a base é igual. Então, se a base é igual e a potência é igual, a gente pode somar os dois. Então, 2L ao quadrado. Bem, dividindo aqui, nós temos que... Vamos dividir ambos os lados por 2. Vamos sempre imaginar que a igualdade, o símbolo de igual, é como uma balança. Se aqui está sendo afirmado, ó,
o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, então está em equilíbrio. A balança está equilibrada. E quando eu faço a operação aqui, 8 ao quadrado, aqui é igual a 64. 2L ao quadrado. Continua, a gente não alterou nada. Agora a gente vai fazer uma operação igual dos dois lados, que vai simplificar a nossa equação. Quando a gente divide os dois lados por 2, ora, se eu tenho 2 kg de arroz de um lado e 2 kg de feijão do outro lado, e a balança está equilibrada, e eu tiro 1 kg de cada lado, ou seja, se eu divido os dois lados por 2, reduzo a metade os dois lados, a balança vai continuar equilibrada. Então, podemos pensar a igualdade como uma balança, né? Então, dividindo os dois lados por 2, temos que 32 é igual a L ao quadrado. 2 dividido por 2 é 1. Bem, L ao quadrado é igual a 32. Bem, podemos parar. Isso é muito importante, principalmente em provas grandes, como a prova do Enem e concursos, que a gente tem que ter conhecimento sobre onde a gente quer chegar. Como assim? Eu estou querendo calcular, a gente está querendo calcular a área do quadrado, cuja diagonal mede 8 metros. Bem, a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Se eu for extrair a raiz quadrada aqui, quer dizer que eu vou ter que, imagine, eu vou fazer aqui, L é igual a raiz quadrada de 32. Bem, eu não sei quanto é raiz quadrada de 32, não é um número exato, né? Então a gente pode chegar aqui e fatorar. 32 por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, que vai dar 1. Então é 2 elevado à quinta. Então L, raiz de 32, é 2 elevado à quinta. Olha a quantidade de trabalho que a gente está tendo por uma falta de visão estratégica quando a gente está desenvolvendo os nossos cálculos. Por isso que é importante ter o conhecimento prévio do que a gente está buscando na questão. Depois de fatorar, a gente vai fazer o seguinte. 2 elevado à quinta é igual a 2 ao quadrado, 2 à quarta, vezes 2 elevado a 1. Por quê? 2 elevado a 1, 2 à quarta, vezes 2 elevado a 1, mantém a mesma base e eu somo os expoentes. Então, isso é igual a 2 elevado à quinta. Bem, 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 1, 2 elevado à quarta. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Vou voltar aqui. Então, 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 1. 4 dividido por 2, imaginário que está aqui fora da raiz, fica 2 elevado ao quadrado. Então, fica 2 elevado ao quadrado aqui fora, vezes raiz de 2, que é igual a L, é igual a 4 raiz de 2. Ora, pessoal, olha a quantidade de trabalho, e mesmo assim a gente, né, ainda não tem um número decimal, nem um número exato, vai ter que trabalhar com raiz. Vamos substituir esse valor de L. L raiz de 2. L é igual a 4 raiz de 2. Quem é L? 4 raiz de 2 ao quadrado. Então, a área do quadrado, 4 ao quadrado, né? A gente vai aplicar 4 ao quadrado aqui e 4 ao quadrado na raiz de 2. 4 ao quadrado é 16.
Ele está multiplicando aqui, então continua multiplicando. E raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2. 16 vezes 2, 32. Já vimos esse 32 aqui em algum canto antes disso. Olha, aqui está ele. Então quer dizer o seguinte, pessoal, fizemos todo esse trabalho aqui, até aqui também, sem necessidade nenhuma. Poderíamos ter parado aqui. Por quê? A área do quadrado é L ao quadrado. Se chegamos aqui em L ao quadrado igual a 32, parávamos aqui, era só substituir. Que em L ao quadrado, 32. O mesmo resultado que chegou aqui. Então, quando a gente tem conhecimento sobre o ponto de partida e o ponto de chegada, através do conhecimento das técnicas de matemática e do conhecimento das figuras planas, a gente dificulta muito o nosso trabalho, tá? Então, vou apagar aqui para a gente ver, né, que ficou um pouco bagunçado, para a gente ver aqui que nosso trabalho iria ser reduzido muito se tivéssemos conhecimento do que a gente estava buscando. Deixa eu apagar aqui. Aqui também. Pronto. Então, voltando aqui para essa etapa do cálculo, temos 64 dividido por 2, 32, igual 2 dividido por 2, 1, então ele é o quadrado. A área do quadrado, deixa eu desativar a câmera porque fica ruim aqui fazer esses cálculos com o tablet em pé. Então, L ao quadrado, a área do quadrado é L ao quadrado. Quem é L ao quadrado? L ao quadrado é 32. Então, a área é 32 metros quadrados. Observe que a gente dá um salto, né? Tanto no visual quanto no esforço braçal, com relação ao conhecimento que a gente tem. Sabemos que a área é L ao quadrado. Se a gente, no decorrer do cálculo, chega a uma equação dessa forma, que a gente percebe o L ao quadrado, a gente para imediatamente ali e já substitui na fórmula final, que é o que a gente está querendo, que é o L ao quadrado, que é a área do quadrado. Tá? Isso foi um exercício muito importante, não foi muito complexo, mas foi muito importante no sentido da gente criar estratégias de cálculo e poder aplicar o conhecimento prévio com relação ao Teorema de Pitágoras. Vamos fazer uma última questão que eu achei interessante. Deixa eu excluir essa daqui que a gente não vai utilizar mais. Excluir aqui também, porque a gente ficou essa imagem aqui. Pronto, vamos dar um zoom aqui para a gente ler melhor. Um incêndio no Parque da Catacumba, essa foto aqui à direita, no Rio de Janeiro, em 2010, atingiu uma área de cerca de 4 maracanãs. Segundo o noticiário, se na época as dimensões do Maracanã eram 75 metros por 110 metros, quantos hectares do parque? Deixe-me ativar a câmera aqui. Se na época as dimensões do Maracanã eram 75 metros por 110 metros, quantos hectares do parque foram atingidos pelo incêndio? Lembrando que um hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: tem muitas notícias que, quando tem uma área de uma dimensão muito grande, eles costumam comparar com algumas construções, com alguns pontos
pontos conhecidos de turismo, para que as pessoas possam entender a dimensão do problema. Nesse exemplo aqui, o estádio, no caso o Maracanã, ele é conhecido no Brasil inteiro, até no mundo inteiro é conhecido por quem gosta de futebol e por quem assiste futebol, de uma forma geral. Então, esse tipo de comparação sempre vai acontecer para que as pessoas, de uma forma geral, consigam entender a dimensão daquela catástrofe, daquele evento, daquela ocorrência. Neste caso, é o estádio. Então, ele diz que ele dá a dimensão do estádio, uma dimensão do campo em si, né? E pede para saber quantos hectares são e dá a medida do hectare. Então são duas situações, são três situações. Ele compara com o estádio. Então a região que sofreu a queimada é uma região que foi de grande extensão, e para explicar que foi de grande extensão, ele comparou com 4 maracanãs e, por consequência, ele disse qual é a dimensão do Maracanã. Então, o que a gente vai fazer é o sentido contrário. A gente vai pegar um Maracanã, as dimensões dele, calcular a área e depois multiplicar por 4, porque a área que sofreu incêndio é equivalente a 4 Maracanãs. E depois vamos converter para hectare. Cada hectare mede 10 mil metros quadrados. Essa é a estratégia de cálculo que a gente vai utilizar. Vamos lá. Ativar a câmera novamente. Vamos lá. Isso tudo, né, ele diz que na época as dimensões do Maracanã eram 75 metros quadrados. É importante interpretar o texto, né? Óbvio que ele não está falando do cálculo de área do estádio em si, que não é retangular, é do campo de futebol. O estádio é muito maior do que 75 metros por 110, tá? Vamos lá. Aqui está. O campo de futebol, para as pessoas entenderem um pouco do que está se falando, né? Aqui está o campo de futebol. Pronto. Aqui está a pequena área. Pronto. 110 metros por 75 metros. Bem, qual é a área do retângulo? Vamos revisitar. O importante é, ao final deste vídeo tutorial, a gente poder fixar a ideia que o cálculo da área de um retângulo é a sua base, é a medida de sua base vezes a medida de sua altura, cujo resultado é medido em a unidade de medida dos dois lados elevado ao quadrado. Se for metro, é metro quadrado. Se for centímetro, é centímetro quadrado. E se for quilômetro, é quilômetro ao quadrado. E se for qualquer outra unidade, é essa outra unidade ao quadrado. Então, vamos lá. A área do retângulo é base vezes altura. Lembrando que a base é o lado horizontal, né? E a altura é sempre referente ao lado que forma um ângulo de 90 graus com a base, né? Que nesse caso é o que mede 75 metros. Então vamos lá. A área da base, que é a área do retângulo é base, quem é a base? 110 metros vezes a altura 75 metros. Pronto, 75 metros. Deixa eu apagar o metro aqui, que não tem necessidade. Foi utilizado antes só para fins didáticos, né?
no decorrer dos cálculos, no uso diário do cálculo de área, não precisa estar mostrando cada unidade de medida o valor que a unidade de medida. Não precisa. Então, a área da base, a área do retângulo vai ser 110 vezes 75. 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 7, também aqui, 75, 0, 5, 2, 8, que vai 1. Então, 8.000, cadê? Tem alguma coisa estranha, porque 75 vezes, aqui daria 5, cadê? 75, rapaz, 75 novamente, 0, 5, 12, 2 vai 1, 7, 8, pronto, 8.250 metros. Bem, tá, entendi. Estava fazendo um cálculo mais à frente. Pronto, a área de um campo, essa aqui é a área de um retângulo. A área de um retângulo é 8.250 metros quadrados. Mas lembre que ele fala que a área que pegou fogo, o incêndio no parque da Catacumba, né? Vou botar aqui o vermelho para a gente ver direitinho. Atingiu uma área de cerca de 4 maracanãs. Essa dimensão aqui é referente a um maracanã, que é esse cálculo que a gente acabou de fazer. Então, a área incendiada, vou chamar de AI, é igual a 4 vezes a área do Maracanã. Então, temos que a área incendiada é quanto? 4 vezes 8.250. Então, a área incendiada, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8 com 2, 10. 0 vai 1. 4 vezes 8, 32. 33. 33.000 metros quadrados. Mas aí no final ele falou o seguinte, que 1 hectare, ele quer em hectare. Então, o hectare mede, quantos hectares, né? Quantos hectares foram atingidos pelo incêndio? Por que normalmente se pergunta em hectares? Porque grandes extensões de área, quando atingidas ou quando medidas a fim de evento ou a fim de ocorrência de alguma coisa grave que aconteceu, como derramamento de óleo no mar, derramamento de óleo numa fazenda, um incêndio florestal, tudo é medido em hectare. Então, desta forma, ele pede para converter aquele cálculo de área todo em hectares. Observe que ficou 33.000 metros quadrados. Ninguém tem ideia do que é 33.000 metros quadrados, mas sabe que foi equivalente a 4 maracanãs. Foi equivalente a 4 maracanãs. E quanto equivalente em hectare? Bem, 1 hectare mede 10.000 metros quadrados. Então vamos dividir. Ou a gente faz uma regra de 3, 1 hectare. Deixa eu voltar aqui. Vou botar pretinho aqui. 1 hectare mede 10.000 metros quadrados.
quantos hectares, né? Mede 33 mil metros quadrados. Vamos fazer o produto dos extremos pelos meios, outro conhecimento que a gente está revisitando aqui. Então, 10.000 x igual a 1 vezes 33.000, que é 33.000. Então, x vai ser quanto? X vai ser 33.000 dividido por 10.000. Um zero, corta outro zero, corta outro zero. 33 dividido por 10, corre a vírgula aqui. Ora, 3,3. 3,3 o quê? Hectare. Então, qual foi a área de incêndio? A área de incêndio foi 3,3 hectare de região no Parque da Catacumba, incendiado no Rio de Janeiro, tá? E assim a gente vai encerrando por aqui o cálculo de área de figuras planas. Trabalhamos com o retângulo e trabalhamos com o quadrado. Vimos algumas relações com relação ao Teorema de Pitágoras, alguma revisitação com relação a conhecimento prévio na área de razão e proporção, regra de 3, conceito de ângulos retos, né, das figuras planas. Enfim, a gente encerra por aqui e espero que seja de bom proveito para a avaliação.